todos muito bem-vindos a mais um momento da nossa formação continuada para supervisores de estágio do curso de Biomedicina do Claretiano. Esse vídeo tem como principal objetivo te ajudar a utilizar algumas das principais ferramentas que faz parte do nosso dia a dia de trabalho, em especial as ferramentas de comunicação institucional, como o próprio e-mail do Gmail, as ferramentas de comunicação com os alunos e a nossa sala de aula virtual, o nosso portal acadêmico. Meu nome é João Marcelo Oliveira, eu sou biomédico, coordenador do curso de Biomedicina do Claretiano, Faculdade de Boa Vista, e auxilio a professora Virgínia no curso de Biomedicina do Claretiano, Centro Universitário. Independente da sua unidade, ou seja, independente de em qual instituição do Claretiano você está, esse momento de formação continuada é para você, porque nós unificamos todas as formas de trabalho para facilitar os nossos processos de avaliação. Então, antes da gente ir para a tela do computador, ver na prática como tudo isso funciona, você precisa entender que as formas de se comunicar com os alunos, com a coordenação e com qualquer outro setor da instituição, você precisa utilizar as ferramentas oficiais, as ferramentas institucionais, como o e-mail, como o chat disponível também no e-mail, e eu vou te mostrar como isso funciona logo logo. Para acessar o seu e-mail institucional, você precisa entrar na plataforma do Gmail. Nós trabalhamos com o Gmail como e-mail institucional. Então, para começar, você precisa fazer login e ao entrar no seu e-mail, você vai ter todas as ferramentas disponíveis para você trabalhar. O Google te dá várias opções de trabalho aqui dentro, mas antes disso, eu preciso que você fique atento como você vai trabalhar as comunicações com o aluno, sejam comunicações oficiais. Então você vai escrever um e-mail para ele e vai enviar, sempre copiando a coordenação do curso, o seu supervisor de polo, as pessoas que estão na sua unidade, mais a coordenação do curso. Então não esqueça, mande para os seus alunos e com cópia para as pessoas que você precisa responder a elas, como o supervisor do polo, o diretor da sua unidade, se for o caso, e a coordenação do curso sempre em primeiro momento, tá bom? Então, e-mails sempre por aqui, pelo e-mail institucional. Se você precisar se comunicar com um aluno ou com qualquer outra pessoa que faz parte da nossa equipe, você pode buscar essas pessoas aqui embaixo, clicando nesse mais e simplesmente digitando o nome da pessoa que você deseja se comunicar, que vai aparecer muito provavelmente, tá bom? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção são para os aplicativos do Google, né? O Google Apps. Quando você clica aqui em cima, vai aparecer uma grande quantidade de aplicativos que você pode utilizar. E todos esses aplicativos, eles fazem parte do nosso dia a dia, sabe? Como, por exemplo, o próprio Gmail, o próprio e-mail em si, o YouTube, por exemplo. Você pode imaginar, mas a gente pode acessar o YouTube? Pode, você pode acessar o YouTube ou utilizá-lo como ferramenta de aprendizado. Como isso funciona? Você pode, por exemplo, decidir compartilhar um vídeo com os seus alunos. Você pode criar um vídeo, você pode gravar um vídeo no laboratório, pedir para os alunos gravarem. Independente de como você decidir, você pode postar esse vídeo no YouTube por meio do seu canal institucional e esse vídeo poderá ficar disponível para os seus alunos, para outros professores, pessoas que você enviar o link desses vídeos, tá bom? Então, procure saber mais como funciona o YouTube para você poder trabalhar com essa ferramenta educacionalmente falando, né? É sensacional. Você tem o Google Drive, que todo mundo deve conhecer, mas para quem não conhece, digamos que o Google Drive é um HD digital, sabe? Online, na verdade. Então, todos os seus arquivos do Claretiano ficam armazenados dentro do Google Drive institucional, né? Então, por exemplo, você tem as reuniões que a gente participa, que se forem gravadas, elas ficarão ali dentro, na verdade. Todas as planilhas, todos os documentos que a gente trabalha, que partilha pelo e-mail, elas ficam armazenadas ali quando permitido, né? Nós utilizamos com muita frequência o Meet. O Meet é uma ferramenta de reunião online e, por ser institucional, a gente tem a opção de gravar essas reuniões e é o que a gente sugere. Sempre que você for fazer uma reunião com um aluno, com outras pessoas da instituição, sempre grave a reunião para que você possa documentar esses processos, são importantes. Se você julgar que isso não é importante deixar armazenado, você pode apagar ou decidir por não gravar, né? O chat do Google, que é aqui, onde você vai se comunicar de forma mais instantânea com os seus alunos. Então, se você
quiser, a instituição não orienta o uso do WhatsApp, por exemplo, para os alunos. Diante de uma infinidade de problemas que já aconteceram, a instituição sempre decide por utilizar as ferramentas institucionais. Então, você pode utilizar o chat para se comunicar com os alunos ou com outros funcionários da nossa equipe, com outras pessoas da nossa equipe, mas você também deve ficar atento às salas, né? Essas salas são criadas por alguns setores, como por exemplo a coordenação, né, que cria algumas salas específicas de estágio, e nessas salas a gente trabalha alguns assuntos em especial, como por exemplo a comunicação com os supervisores, a comunicação com as turmas, e isso funciona exatamente dessa forma. A gente trabalha se comunicando por aqui também, porque é uma forma de deixar tudo dentro do e-mail institucional, e se for preciso a gente pode buscar as informações depois. Então isso funciona muito bem e é tudo muito bem integrado, tá? Voltando ao nosso e-mail, tem várias outras plataformas, eu gostaria que você depois se aprofundasse. E para se aprofundar mais nessas outras plataformas, você pode utilizar o Virtualize-se. Virtualize-se é uma plataforma que o Claretiano criou para ensinar as pessoas da nossa equipe a trabalharem com algumas ferramentas como a gravação de tela, como gravar com áudio melhor, ensinar a fazer transmissões via YouTube e várias outras opções. Então assim, se você quiser aprender mais sobre essas ferramentas, no Virtualize-se tem bastante coisa. Então você pode clicar na sua agenda, por exemplo, para agendar uma reunião e automaticamente marcar todos os seus alunos, marcar a coordenação se for necessário. Então é só clicar e criar a sua reunião, escolher o dia e você pode trabalhar dessa forma. Você pode também, se quiser, trabalhar com os documentos online, como por exemplo o Google Docs, que é um arquivo de digitação de texto, como se fosse o Word. Então você tem essa possibilidade de trabalhar com esse material. Então todos os textos que você quiser digitar, quiser deixar tudo guardado, armazenado, você pode utilizar o Documentos, tá? Bem como as planilhas. As planilhas é indispensável que você saiba trabalhar com elas. É como o Excel, só que online. Então, todas as frequências de estágio você vai preencher via planilhas, tá? Nos tempos certinhos. O Google Formulários você pode trabalhar também, que é para realização de provas online, qualquer outra coisa que você deseja saber de alguém, você pode utilizar o Google Forms, porque daí as pessoas preenchem e você capta essas informações e pode tabelar e trabalhar. Inclusive você pode fazer pesquisas com seus alunos utilizando o Google Forms, tá bom? E várias outras opções, como criador de sites, apresentações, enfim. Essas ferramentas elas são removíveis e movíveis. Você pode as suas ferramentas podem não estar nessa disposição, então você vai precisar ajustar e colocar as ferramentas que você mais usa da forma como você deseja, tá bom? Então esse é o e-mail institucional, essas são as ferramentas que nós mais utilizamos. Aproprie-se delas e faça dessas ferramentas um pouco da sua rotina também. A partir de agora eu vou te mostrar como que entra no portal do Claretiano, que é o ponto de partida para todos os sistemas, né? Como a própria frase aqui já fala, né? É o ponto de partida para todos os sistemas que nós temos dentro da instituição. Então você vai digitar o seu registro acadêmico, você vai digitar a sua senha que você criou, muito provavelmente, e você vai acessar. Quando você entra no seu portal, você tem várias ferramentas aqui dentro, como a sala de aula virtual, o que nós chamamos de SAV, e vários outros sistemas que para você pode ser um pouco diferente, tá? Mas em geral você vai ter a SAV, você vai ter o portal de extensão, você vai ter o Virtualize-se, que é onde você pode aprender muito sobre algumas ferramentas para trabalho. Você tem o ponto web, você tem o portal do colaborador, que é onde você pode pegar documentos institucionais, contra-cheque, enfim, vários outros, tá? Mas o principal, com certeza, é o ícone da sala de aula virtual, né? O nosso ambiente de trabalho mais profundo, eu diria assim. Então, quando você clica ali, você escolhe o seu perfil de trabalho, que vai ser supervisor de estágio no seu caso, tá bom? Ao clicar em acessar, você estará dentro do sistema, você vai estar dentro do sistema de gerenciamento de aprendizado. Então, é aqui que você tem, por exemplo, o ponto de partida para as salas de aulas virtuais, né? Então, você vai escolher seu nível, né, que no caso vai ser semipresencial, mas pode ser presencial, pode ser EAD. Você vai escolher o seu curso. Nesse caso, esse é um curso teste, então todas as informações que eu vou mostrar para vocês são totalmente fictícias, elas não têm, não é real, né, não são alunos reais.
Você vai escolher sua turma e você vai escolher a sua área de estágio. Você pode ser supervisor de microbiologia, de bioquímica, de hematologia, de qualquer uma das nossas áreas. Então, vai aparecer para você aqui as áreas da qual você é supervisor, tá? Clicando na sua área, você vai ter informações bastante úteis, como por exemplo, o nome do professor. Já aproveito para dizer que você precisa adicionar uma foto sua, como eu falei, aqui é apenas um exemplo, então tá com o nome da Virginia aqui, mas é totalmente fictício, então você precisa colocar uma foto e você precisa também colocar uma pequena e breve apresentação aqui embaixo. Essa apresentação é para que o aluno te conheça. Então, quem é você, qual a sua formação, qual a sua área de atuação. Deixe bem claro para o aluno quais são os seus objetivos enquanto supervisor. Deixe tudo muito claro e transparente para que eles se sintam aconchegados, para que eles se sintam próximos de você, tá bom? Isso é muito importante. E você pode replicar esse recado para todas as outras turmas dessa disciplina e salvar se você quiser, tá bom? Pronto, você se apresentou para os seus alunos. E agora? Agora você vai utilizar as ferramentas dentro da sala de aula virtual. Então agora eu vou te mostrar algumas das principais ferramentas que a gente utiliza no dia a dia do estágio, tá? Você vai perceber que aqui tem várias ferramentas que você pode aprimorar depois, pesquisar mais sobre elas e ir utilizando, mas eu vou te falar algumas das principais. Aqui em plano de ensino, vai ser cadastrado o plano da disciplina. Então, a ementa, os conteúdos, o que você precisa desenvolver no estágio, né, de modo geral. Aqui em materiais, você pode criar diferentes pastas para disponibilizar material para os seus alunos. Então, por exemplo, achei um canal no YouTube que tem vários vídeos legais, então você pode criar uma nova pasta, né? Dá um nome para essa pasta. Então você vem aqui, ó, nova pasta. Você pode colocar assim, ó, vídeos complementares. Você coloca um título para os seus vídeos. Você determina o tipo de material, pode ser um arquivo, pode ser um texto, pode ser um link incorporado, um link interno, um link externo, link externo. Então você pode colocar, por exemplo, link externo. E aqui no conteúdo você coloca o link do vídeo que você achou. Se você achou um artigo, coloque o link do artigo. Se você achou um manual da Anvisa, coloque o link do manual da Anvisa. Logo em seguida você salva, tá bom? Aqui nós temos a aula remota, que no estágio não necessariamente você vai utilizar, afinal o estágio ele é presencial. Então você vai disponibilizar aqui, por exemplo, alguma reunião que você quiser fazer. Então você vem aqui e adiciona uma nova aula remota, né? Aqui tem os e-mails das pessoas que fazem parte dessa turma. Como esse aqui é um teste, só temos duas pessoas, né? Então você vai colocar a descrição da sua aula, por exemplo. Então coloca aqui, tem várias salvas, porque são aulas que eu já fiz em outros momentos. Você vai colocar uma hora, a data para a sua reunião, né? Você vai determinar quais são as turmas e depois você vai clicar em salvar. Quando você clica em salvar, os seus alunos recebem isso automaticamente nas salas de aula virtuais deles, tá bom? Em portfólio, essa é com certeza a principal ferramenta que você vai precisar trabalhar e se adaptar bem a ela. Imagine o portfólio como um local onde serão disponibilizados momentos avaliativos. Então, você vai deixar relatórios, você vai cobrar do aluno alguns posicionamentos, você vai enviar e solicitar algum documento, tudo vai ser via ferramenta de portfólio. Então, por exemplo, quando você abre, já vai estar criado o portfólio. Então você tem aqui os seus alunos. O João Marcelo é um aluno, a Virginia é outro aluno, e aqui vai ter vários outros quadrinhos, retângulos na verdade, né, com outros alunos. Então, para configurar o seu portfólio, você clica em alterar. Segundo o nosso regulamento de estágio, o portfólio que você vai criar para falar sobre os processos avaliativos chama-se processo avaliativo e acompanhamento individual. Esse é a descrição inicial aqui, o título do seu portfólio, tá? É essa ferramenta em que você vai enviar relatórios, vai guardar o aluno, vai solicitar mudanças, vai dando feedbacks para o aluno do andamento do estágio, tá? Sem necessariamente dar uma nota, não é o momento da nota ainda. No conteúdo, você vai descrever quais são os seus critérios de avaliação, quais são os principais pontos de avaliação. Todos esses pontos estão descritos no regulamento. Você pode copiar de lá e colar aqui. Você pode reavivar
critérios, deixando mais claro o que você avalia no dia a dia, quais são, por exemplo, os seus critérios pessoais de análise dos procedimentos, da fala, da oratória, da biossegurança, da ética, da postura profissional, pessoal, interpessoal, tudo isso você pode colocar aqui, tá? Depois que você coloca, você determina uma data de início e uma data de fim. A minha sugestão é, verifique quando o semestre acaba. Então, o semestre acaba em 25 de junho, por exemplo, então coloque uma semana antes essa data. Por quê? Porque você precisa pelo menos de uma semana para corrigir tudo, lançar os conceitos, conversar com os supervisores, porque o consenso de lançamento do conceito de aprovado ou não aprovado depende dos outros supervisores, não é somente de um supervisor. Então a gente precisa de uma semana para trabalhar essas outras condições. Então deixe sempre uma semana de folga no final. Até porque, por exemplo, um aluno pode faltar, pode ter perdido alguma avaliação, e essa última semana é uma semana de recuperações, de lançamentos, de conversas com os alunos, de repor algum conteúdo que faltou, ou então de repor algum dia que faltou, tanto o supervisor quanto o aluno, enfim. É uma última semana para a resolução de alguns problemas. Então você coloca aqui uma semana antes de acabar de fato e salva também. Quando você salva, que você clica em portfólio de novo, você vai ter, por exemplo, aqui, ó, vou clicar aqui em João Marcelo, por exemplo, e aqui vai ser o aluno, né, o aluno João Marcelo. Então, ele não me enviou nenhuma nota, né? Então você vai colocar aqui, por exemplo, você teve estágio com o João Marcelo o primeiro dia, então, a primeira semana toda. Então aqui você já vai descrever um pequeno relatório, por exemplo, da semana 1. Aí você vai colocar passo a passo todos os critérios que você avaliou, os pontos fortes, os pontos fracos, dando sempre uma justificativa e solicitando que o aluno dê ciência, né? Concordar ou não é outra condição, mas precisa que ele dê ciência nesses fatos, tá? Se ele discorda, vocês podem discutir melhor isso, não tem problema, né? Mas precisa deixar isso sempre tudo muito bem documentado. E aí, se você tiver um relatório em PDF, alguma coisa assim, você pode anexar e envia para o aluno, tá? Depois disso, o aluno recebe a mensagem que você enviou, o seu relatório, né? Que deve ser completo, aqui foi só um pequeno texto para exemplificar. E ele vai te dar uma ciência. Professor, estou ciente, de acordo. E aí ele vai te dar algum feedback dependendo do que você solicitou, do que você escreveu. A ferramenta Fórum é uma ferramenta em que você vai utilizar para momentos de discussão. Então você tem uma atividade que você não pode ficar usando o tempo de estágio para atividades teóricas, né? Então, se você quiser, você pode passar uma atividade, a leitura de um artigo, tudo que você quiser extracurricular, você adiciona aqui no fórum. Então, você cria uma nova discussão, né? Você cria um tema para esse fórum, coloca a sua atividade, data de início e data de fim, e depois você salva. Então, a partir desse momento, vocês vão discutindo ali. Você pode colocar um protocolo de pesquisa, você pode colocar um protocolo de um exame, um POP, um procedimento operacional padrão de um determinado exame. Errado. E aí vocês discutem os pontos errados desse POP, melhoram, entendeu? E discutem os motivos. E aí você vai considerando o que os alunos disseram ou não e ponderando e pontuando tudo, né? O correio é uma ferramenta de comunicação. No estágio a gente usa muito o e-mail para tudo, então às vezes nem mandamos por aqui, mas se você quiser mandar, tem a opção de você adicionar para enviar para o e-mail também, tá? Você adiciona os destinatários, que pode ser alguns alunos, né? Ou a turma inteira. Então você vem aqui, ó, e adiciona a turma atual, por exemplo. Descreve o assunto, descreve o conteúdo, né? Anexa alguma coisa se tiver e envia, se for necessário, tá bom? Mas aqui abaixo nós temos outras ferramentas, como o bate-papo, que a gente não utiliza muito no estágio, mas tem a ferramenta avaliação que é extremamente importante. Então, por exemplo, aqui na ferramenta avaliação você vai ter todos os alunos e aqui, ó, atividade de estágio, né? Você vai clicar em horas. Quando você clica em horas, você vai lançar a nota. Então, esse aluno está aprovado e esse aluno está reprovado. E aí você envia tudo isso. O que isso significa? Que você aprovou alguns alunos e reprovou outros. É um processo natural no estágio, tá? Quando você vai fazer isso? Apenas no final do semestre, ok? No final do semestre você vai se reunir com os outros supervisores e a coordenação de curso. Vai haver um consenso, porque um aluno passa por todos os supervisores
Então, depois que esse aluno passar por todos os supervisores, que preencher os critérios que estão descritos no regulamento, aí, em conjunto, vocês decidem aprovar ou reprovar esse aluno. Tudo bem? É assim que funciona. Caso, por exemplo, suponhamos que um professor concordou, o outro discordou, mas a maioria decidiu por aprovar o aluno. Então esse aluno será aprovado, né? Se a maioria decidiu por reprovar porque viram que ele atingiu uma quantidade mínima de critérios, então esse aluno reprova ou esse aluno aprova, fica a critério da discussão local ali, tá? Porém, é estritamente proibido trazer essas informações para fora da reunião, tá? Que fique bem claro, todos esses trâmites acontecem dentro da reunião em colegiado do curso, neste momento do consenso, e tudo isso fica ali dentro. Não, o aluno não pode ter contato com, mas o fulano aprovou, o fulano reprovou. Não, isso não. Em consenso, você foi aprovado. Em consenso, você foi reprovado. E ponto final. Tá bom? É assim que funciona. E o aluno tem um feedback caso ele precise, ele peça, né? E é assim que funciona. Tudo bem? Então você, depois que aprova e reprova, depois dessa reunião que acontece no final do semestre, você envia os seus conceitos, né, de estágio aqui. Não vou reprovar a Virgínia não, coitada. Vou aprovar ela, né? Vamos lá. Então tá, olha só. Aqui tem a ferramenta da turma, que você pode conhecer a turma, então você pode ver quem são os alunos, enfim, né? Ter contato, não lembro do fulano, quem é ele? Você vai lá ver a foto, você sabe quem é, enfim. Funciona mais ou menos assim. Então, para finalizar, veja sempre o regulamento de estágio quando você tiver alguma dúvida. Se persistir essa dúvida, entre em contato com a coordenação. Se você tiver, por exemplo, em São Miguel, copie as pessoas de São Miguel que são responsáveis, a Virgínia. Se você é de Boa Vista, me copie as pessoas responsáveis e a Virgínia, sempre copiando todas as pessoas que fazem parte do polo, mas a coordenação de curso, para que todo mundo saiba o que está acontecendo e depois ninguém seja pego de surpresa com alguma mudança, alguma coisa assim. Tudo bem? Deixe sempre essa comunicação extremamente clara. É muito importante, tanto para você, como para o aluno, quanto para a coordenação. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários desse vídeo, que aí o comentário vira um fórum, os comentários viram um fórum e a gente vai discutindo e as pessoas que vão chegando, supervisores novos, poderão ver o que temos por aqui, o que aconteceu, o que mudou. Eu desejo um excelente semestre a todos. Aos supervisores novos, sejam muito bem-vindos. Aos supervisores da casa, sejam muito bem-vindos também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.